Por causa da nossa internet, né? O problema não é a local media, não. É a nossa internet, Tá muito ruim. Local media é uma benção. O Instagram tá funcionando? Perfeitamente. Tá bom, já entramos no Facebook. Graças a Deus. Já entrou no Facebook. Graças a Deus. Deixa eu só colocar aqui. Aleluia. Tivemos uma live agora, um Zoom agora com 303 computadores diferentes ligados. E tinha alguma coisa perto de 500 pessoas. Não, 400 pessoas, Amém. Tremendo. Tempo gostoso. Na minha casa, os dois usaram um computador, então já eram 2 pessoas. Gente, muito legal, muito legal. A gente teve que parar, porque eram 2 horas já que tinham passado, e tinha ainda uma lista de pessoas querendo compartilhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica quietinho. E a gente nem conseguiu que todo mundo falasse. Passou para a semana que vem. Você acredita? Amém. Lindo, semana que vem ou quinzena que vem. Não sei como é que vai ficar decidido isso. Vamos lá, seja onde paramos? Vamos. Nós paramos no final. Bom, eu estou feliz pra caramba, porque sempre é bom a gente compartilhar a palavra de Deus, né? E isso tem edificado minha vida, tem mudado também a minha postura aqui na minha casa. Amém. Quando a gente prega, a gente é apenas um instrumento. Né? Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente é apenas um instrumento. Não quer dizer que nós estamos imunes a ela, não, ou que a gente está 100% aprovado, já alcançou tudo, né? Pelo contrário, né? Ela é espada de 2 gumes, né? Corta para os 2 lados. Com certeza. Isso tem me desafiado bastante. A gente vive aqui os mesmos desafios que todas as pessoas vivem, as mesmas dificuldades que todas as pessoas vivem, e temos o mesmo Deus, né? Então, a diferença somos nós, é a nossa vontade. Reação à palavra. Amém. E de morrer, né? Morrer para a nossa vontade, para o nosso ego, para a nossa vaidade, né? Nossa vaidade. Orgulho. Na última semana a gente falou sobre um monte de pontos. Eu queria agora, o que está no meu coração, talvez dar um desfecho. Vamos ver se vai ocorrer isso, né? O senhor aqui sabe. Então eu queria ler, eu acho que seria pertinente eu ler de novo o trecho, agora já falando do que era, o trecho que a gente separou de um livro falando a respeito da juventude no tempo de Aristóteles, lembrando que Aristóteles era 500 anos antes de Cristo, e também de Sócrates, que é 5 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de uma coisa mais de 2.000 anos atrás. Né? Eu vou ler aqui, então, falando sobre a juventude daquela época. Há pouca dúvida de que a geração atual de rapazes e moças universitários esteja em graves dificuldades morais. Se comparados às gerações precedentes, eles se esquivaram da disciplina e da disposição em se destacar nos estudos. Muitos dão pouco ou quase nenhum valor às séries de questões da vida. A decência comum e o pudor das maneiras e do vestuário aparentemente são coisas do passado. Ao que parece, o fato do mal ser considerado bom e o bem ser considerado mal não lhes incomoda de maneira alguma. Grupos de estudantes entregam-se às selvagens orgias da satisfação pessoal, enquanto moças demonstram pelo seu andar e vestir um modo deliberado à provocação do desejo sexual. Tanto rapazes como moças, através de suas atitudes e diálogos, fazem propostas sexuais do mais desavergonhado estilo possível. Então, o que a gente levantou, isso aí é do tempo de Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, a 2.500. Bem atual o texto, né? Bastante atual o texto. Agora, uma coisa que a gente não fez semana passada, e que é importante a gente contextualizar, é o seguinte, gente. Os conceitos que eles tinham dentro do padrão grego de pudor e de ética eram bem diferentes do que tinha dentro do reino de Deus, vivido pelos hebreus. E diferencia também muitos nossos. Onde que eu estou querendo chegar? Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, quando tinha um idoso, um ancião dentro da comunidade grega, e ele tinha os seus discípulos, era comum ele se relacionar sexualmente com os discípulos masculinos. Isso era comum para eles. Era algo que fazia parte da cultura.
eles tinham, então, relacionamentos homossexuais entre o ancião e os discípulos. Misericórdia. Bom, então, quando eu entendo isso, eu tenho que pegar esse padrão aí que ele colocou de orgia e de exposição sexual, e também de dificuldade moral, e também de dúvida em relação ao bem e ao mal, dentro do contexto deles. Então, o que ele está falando era uma coisa bem pesada, né? É uma coisa bem pesada para o nosso conceito hoje de sociedade judaico-cristã, apesar de estarmos muito afastados já daquilo que a gente tem como base, que é a Escritura. Amém. Bom, então, dentro disso daí, né, que a gente está vendo que há 500 anos atrás não era diferente do que é hoje, eu começo a compreender, eu preciso compreender a Escritura de uma maneira diferente. No texto, ele fala a respeito da disciplina, ele disse que os jovens das gerações precedentes àquela dele já se esquivavam da disciplina. Por que eu vou frisar novamente agora a disciplina? Porque a gente está fechando um assunto que é a justiça de Deus para o homem. O que Deus espera, o que Deus quer, o que Deus tem para o homem. Para o ser e o sexo masculino. Então, dentro disso, a disciplina é uma ferramenta que o Senhor criou para que nós pudéssemos criar os nossos filhos dentro desse padrão de justiça ou ansiando por esse padrão de justiça. Então, por quê? Quando a gente fala em disciplina, a gente às vezes fica pensando em vara, em castigo, e isso faz parte da disciplina, mas não é a disciplina, a essência da disciplina. A disciplina é um exercício de amor. Amém. É um exercício de amor. A palavra sempre que vem no coração da gente é Hebreus 12. Né? Vou ler aqui o versículo. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Então, o que a disciplina vai produzir, ela precisa produzir, são padrões éticos, morais, mas não só isso. São padrões éticos e morais fundamentados nos valores da palavra, fundamentados no caráter de Deus, que acabam sendo éticos e morais porque a gente trouxe isso para a nossa sociedade com esse nome e com esse padrão. Mas, na verdade, não é para formar uma sociedade moral e ética, é para formar o reino de Deus. Amém. E quando o escritor aos Hebreus fala sobre disciplina, ele fala que disciplina vem do Senhor para corrigir aqueles a quem ele ama. Aquele que está sem correção, o versículo continua falando, que filho há que o pai não corrige? É bastardo. É o bastardo. Quando um pai não corrige um filho naquilo que ele está caminhando errado, para dar direção para a vida dele, ele demonstra falta de amor. Não existe amor. Agora, para eu fazer isso, para eu disciplinar o meu filho, ensiná-lo o caminho que ele tem que andar, eu tenho que estar andando nesse caminho, o que desprende de mim uma energia muito grande. E além de eu estar andando no caminho, também corrigi-lo, e exortá-lo, orientá-lo para que ele possa andar nesse caminho. E isso move toda a nossa vida, além de todas as outras atribuições que a gente tem. Então, é um exercício, tem que ser um exercício de amor. Se não for exercício de amor, ele vai ser exercido em cansaço e em ira. E aí não vai produzir o efeito, porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. É isso. E se a gente está buscando a justiça de Deus para o homem, se eu fizer isso debaixo de ira, eu estou indo ao contrário, eu estou indo no caminho contrário ao que eu preciso caminhar para dar o resultado que eu quero. E o que eu espero é que o caráter de Cristo seja formado no meu filho, e não que ele seja um rapaz ético e moralmente aceito pela sociedade. Educado, ainda que isso é muito bom, né? Mas é uma consequência, não é o meu objetivo. Se eu estou sem correção, então, é porque eu me tornei bastardo. E é essa a mensagem subliminar, e às vezes até bem clara, que eu vou passar para o meu filho, quando eu não ajo com ele nesse sentido de trazer disciplina para a vida dele. Então, aquele que não tem o exercício da disciplina em amor, ele tem a sua própria identidade manchada
por essa assimilação de uma identidade bastarda. Vou repetir a frase. Aquele que não recebe o exercício da disciplina em amor, ele tem a sua identidade de filho manchada, porque ele vai assimilar uma identidade bastarda. E isso gera o que nele? Revolta. Rebeldia. Rebeldia. Gera perversão da ordem. Essa perversão da ordem, queridos, pode ir desde um caráter assassino, né, homicida, a homossexualidade e toda sorte de perversões da ordem daquilo que Deus criou. Até o mulherengo. E também, amém, bem lembrado, bem lembrado. O mulherengo que acha que esse é o padrão de masculinidade, né? Amém, bem lembrado, Willi, bem lembrado. Bom, e isso então vai ser fundamental para esse jovem exatamente na idade em que ele precisa deixar de ser menino para ser homem a partir de uma decisão. Então, se isso não for formado ao longo do tempo, ele não vai tomar essa decisão. Por quê? Porque espontaneamente não, né? Oi? Espontaneamente sozinho não toma. Se não for ministrado, não for ensinado. E tem um outro problema, ele. Foi bom até ser colocado dessa forma. Sozinho, ele precisa ver isso. Como eu precisei ver isso, como você precisa ver isso. Mas não é apenas ver. Porque se ele receber uma mensagem enganosa ou distorcida, além dele não fazer isso naturalmente, ele vai se rebelar contra isso. Sim. E aí entra o grande problema que nós temos na nossa sociedade em relação à família e aos filhos. A gente coloca, não tem aquela tarja que a gente fala assim, do aborrecente, né? Por que eles se rebelam? Exatamente na idade em que eles têm que optar por deixarem de ser menino para ser homem, que é a hora em que ele vai optar pelo Senhor. Por quê? Porque ele não andou naquele caminho. É algo que a geração anterior... Não ensinou ele a almejar, né? Amém. Não, geralmente, o corpo pode ocorrer por causa do motivo, né? Agora, dentro do que a gente tem falado aqui, uma das coisas que mais traz esse tipo de consequência é que a maturidade não é colocada dentro do lar como um alvo. A gente acaba criando os nossos filhos para serem crianças eternas, né? Como fazemos isso? Porque queremos? Não, por falta de entendimento do que é ser maduro, do que é crescer. Né? Quando esse jovem está, então, desalinhado na posição paterna, ele se sujeita a qualquer... Ele não vai se sujeitar a qualquer coisa que emane paternidade. E qual é a figura? Aliás, a paternidade é a figura que Deus espelha dentro da sociedade, dentro da criação, melhor colocando. A paternidade é a figura, é o exercício que o Senhor coloca dentro da criação como testemunho dele. Então, se ele cresce desalinhado com essa posição de se tornar homem por conta de uma falta de dedicação ou por um motivo, ou por um desalinhamento da forma de criação dele com a paternidade, ele vai, na verdade, rejeitar tudo que se chama Deus. E a gente sabe que existe um espírito no mundo que é caracterizado por isso, que tem essa característica. Qual característica? É a característica de rejeitar tudo que se chama Deus, que é o espírito do anticristo. Amém. O espírito daquele que vem no lugar de Cristo. A disciplina, então, ela é uma prática essencialmente espiritual. Ela é essencialmente espiritual. Se a disciplina ocorre fora desse padrão espiritual, ela vai produzir resultados? Sim, vai produzir resultados. Homens éticos e morais. E uma sociedade relativamente equilibrada. Mas isso não é o reino de Deus. E com o tempo, é só esperar. Na próxima geração vai dar problema. Por quê? Porque a gente está falando de algo que é gerado na carne. O que é gerado na carne, ele não produz fruto eterno. Não produz. Ele vai dar um problema, no mínimo, 1 ou 2 gerações depois. Que é o que a gente... Na mesma geração, às vezes, né, Zaninho? Às vezes na mesma geração. Porque a pessoa que é disciplinada com ira, ela acaba não disciplinando o filho porque ela acha que a disciplina é uma coisa ruim. Né? E aí encontra, na própria ciência, às vezes, uma outra maneira de algo que substitua aquilo, porque é aquilo que eu acho que é.
e como eu acho que deve ser. Aí, voltando ao que nós já falamos em outras oportunidades aí, isso vem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o É um homem... conhecimento não adquirido a partir de Deus, né? Isso, um autoconhecimento que o homem tem pela lógica dos seus pensamentos, que não produz a justiça de Deus. Então, a disciplina, ela é uma prática essencialmente espiritual. Deus visita os homens para a sua correção. E por que Deus visita os homens para a sua correção? Para nos tornar seus filhos, para Amém. nos aproximarmos dele, porque a mão dele, o ouvido dele, não estão escondidos de nós. Amém. Né? As nossas iniquidades é que fazem Amém. separação entre nós e o nosso Deus. Então, Amém. ele visita o seu povo e o disciplina como uma prova de amor para a correção. Para quê? Para que nós obtenhamos aquilo que nós queremos, que é sermos filhos adorados por ele, né? Queridos por ele. Amém. Bom, então disciplina é ensino, sim, eu tenho que ensinar. Ela é uma instrução que aponta para o crescimento desse homem em virtude. Mas qual é essa virtude? A maturidade em Cristo Jesus. É a varonilidade perfeita. Varonilidade perfeita. E isso está lá em Efésios 3:11. 11 em diante, deve estar no versículo 13 ou 14, fala a respeito da varonilidade perfeita. A varonilidade de Cristo, que é aquilo que nós estamos buscando. Agora, como isso é alcançado? Através da disciplina. A disciplina, então, como eu falei, ela é um exercício espiritual. Amém. Ela visa uma orientação espiritual. Então, ela é baseada em fé. O que isso traz para mim na prática? Que quando eu estou disciplinando, quando eu estou ensinando, quando eu estou ordenando a minha casa e ordenando os meus filhos, como eles devem caminhar, eu não posso achar que é o que eu faço que vai fazer aquilo acontecer. Amém. Porque isso não provém de fé. Né? E eu também não posso achar que eles têm que ir para o alvo que eu acho que é o melhor. Né? O alvo para o meu filho é estudar isso para fazer aquilo, para fazer acontecer aquilo outro. Não, o Senhor tem planos para eles. E esses planos, eu não tenho que adivinhar. Né? A gente já falou isso aqui outro dia. Não é uma brincadeira de correr de pique-esconde. Né? Deus esconde as coisas e tem que ficar ali procurando. Não, não é isso. Todo esse projeto, todo esse propósito de Deus, ele está escondido dentro do coração do filho. Por isso, Deuteronômio 6 fala que eu tenho que andar no caminho com ele ensinando, que eu tenho que deitar na cama com ele ensinando, que eu tenho que comer com ele ensinando. Ou seja, eu tenho que andar junto com meu filho para compreender o propósito de Deus que está dentro do coração dele. Está lá dentro do coração dele. Ele não precisa de orientação para escolher um emprego ou uma profissão. Ele até pode fazer isso, não é pecado fazer isso. Mas ele não precisa, porque todos os dias dele foram escritos. E está lá dentro dele. Então é minha obrigação como pai caminhar junto com ele e tentar abrir aquilo. Eu costumo usar a figura de uma cebola, né? Que você vai descascando. Sim. Né? Cada tempo a gente chora quando descasca cebola. Então a gente vai abrindo aquilo, descascando, e a cada camada que você tira, você enxerga a interior, a que está lá dentro. Né? E quando eu falo para vocês a respeito de não ser uma brincadeira de pique-esconde, é porque eu já vivi com Deus achando, falei, Senhor, mas como é que é isso? Tá brincando, escondendo de mim? Parece que é brincadeira de pique-esconde. Pô, eu quero saber o negócio, mas eu não descubro. Não, querido, anda com teu filho. Anda Amém. com ele. Tá lá dentro dele. Aí, para eu andar com ele, eu tenho que deixar as minhas vontades, as coisas que eu quero fazer, os meus prazeres, né? Eu tenho que deixar para andar junto com meu filho. Então, eu preciso entender isso. Vou repetir. A disciplina é uma prática essencialmente espiritual. Por isso, ela é baseada em fé. É uma orientação espiritual. E os atributos espirituais também estão na disciplina. Aí me vem à mente a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O contexto ali é outro, mas eu posso trazer isso, porque eu estou falando de fé. Então, as armas da minha milícia de disciplina, elas não são carnais, elas são espirituais. E eu tenho que usar isso. Desculpa que a minha Siri acordou aqui. Do nada, né? Nada, que isso? A Siri está viva aqui, perdão, gente. Voltando, então. Então, eu tenho que caminhar
é um caminho de fé, né, com atributos espirituais, e as armas, as ferramentas que eu vou usar nessa disciplina são espirituais. Talvez a principal delas, se vocês lembrarem de outras, vocês falem, por favor, seja a oração. Né? Não adianta eu simplesmente ensinar, andar no caminho, tem que orar, porque o meu filho precisa de um milagre. Amém. Se eu já recebi o Espírito de Deus e se eu já tenho dentro de mim o Espírito de Deus habitando e foi mudada a minha natureza, e o meu filho ainda não tem, ou mesmo que ele tenha, ele tem um caminho para andar, e esse caminho... Amém. Precisa nascer de novo, né, Zanini? Precisa nascer de novo. Isso é milagre. E é um milagre. E isso acontece debaixo de muita oração. Amém. Então a oração também faz parte disso. A disciplina visa também uma adequação da mente dele. Né? Paulo fala sobre a renovação da mente. Amém. Né? Nós recebemos a mente do Messias, a mente de Cristo. Paulo fala sobre isso. Por que nós recebemos a mente de Cristo? Para conhecer as profundezas de Deus. Aí eu vou analisar as circunstâncias a que eu estou sendo submetido no meu dia a dia e analisá-la conforme os olhos de Deus, que é o que Jesus fazia. Amém. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E nisso ele foi aperfeiçoado. Ele aprendeu pela obediência às coisas que ele sofreu. Como é que funciona isso? Ele passava pela circunstância, ele conhecia a palavra de Deus, ele orava, sabia como agir e agia. Da mesma forma tem que acontecer comigo. Agora, a minha mente, ela precisa ser adequada a isso, porque a minha mente, ela caminha conforme o mundo, porque tem uma natureza carnal. Agora, quando eu recebo a natureza espiritual, a minha mente muda. Então, quando eu vou disciplinar o meu filho e eu tenho mais experiência do que ele e mais maturidade do que ele, eu preciso pensar nisso, em adequar a mente dele. Tá bom, mas como é que eu adequo a mente dele? Não é ensinando para ele os subterfúgios da lógica humana, mas ao contrário. O que quer dizer isso? O que quer dizer ensinar o subterfúgio da lógica humana? O que quer dizer isso? Vou explicar, só um segundo. Mas sim, buscando o raciocínio que a palavra me ensina. Bom, o subterfúgio da lógica humana é o seguinte: eu tenho um colega que faz bullying comigo na escola. Como é que eu respondo a isso? Vou lá e dou um soco nele. Sim. Ou eu chamo meu irmão mais velho para dar uma dura nele. Ou eu respondo ele à altura. Agora, o que a palavra de Deus diz? Orar pelos seus inimigos. Amém. Orar para aqueles que te perseguem. Perdoar, dar a segunda face. Andar a segunda milha. E aí, como é que fica isso? A gente precisa andar no princípio. Amém. E a mente dele tem que ser adequada a isso. Amém. E ele compreender que isso tem um efeito eterno. Né? Hoje eu estava lendo a respeito da maneira como a gente lida com o tempo. Né? Como é que a gente lida com o tempo? A palavra diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E, ao mesmo tempo, o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Mas o homem não consegue alcançar os feitos de Deus. Quando eu leio isso, eu preciso entender que vai ter momento na minha vida em que eu vou ter que sofrer mesmo. Que eu vou construir e vai ser destruído. E isso é para minha edificação. Só um segundo, uma coisa eu estava falando com o Daniel hoje a respeito do estudo. Filho, o sistema que nós temos no nosso país hoje a respeito de ensino e de estudo, na minha opinião, está muito errada. É destrutivo para as famílias e para os nossos filhos. A maneira como isso acontece no nosso país. Bom, mas também é o seguinte: qual é o alvo que você tem para a tua vida? O alvo que eu tenho para a minha vida é estudar para ter isso ou ser aquilo, ter aquela profissão. Vou colocar, quero ser astronauta. Tá bom. Para você ser astronauta, isso não vai acontecer assim. Então, você precisa ter um caminho que você vai trilhar. E esse caminho, o que eu vejo hoje no sistema que a gente tem, que nós podemos usar para isso, é fazer ele amadurecer. Então, meu filho, você quer ser astronauta? Você tira esse capacete de brinquedo dentro da tua cabeça, para de brincar de foguete e vai estudar. Porque aí você vai ser astronauta. O sistema faria isso. Eu posso usar o sistema para isso. Né? Fala, Lu, que você estava com o dedo aí. Eu ia te perguntar o seguinte, assim, você estava falando, a gente está falando de coisas espirituais, né? Você falou sobre subjetividade da mente, né? Que ou a gente ensina aquilo que é o natural, ou a gente ensina aquilo que é o princípio da palavra, certo? Mas conforme as crianças vão crescendo, ela começa a mente dele, se não for treinada, nascida de novo. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, certo? Uma mente que não nasceu de novo vai ter muita dificuldade de aceitar. Não, dificuldade não, é impossível. É impossível.
né? Termina o pensamento. Tem muita dificuldade de aceitar os princípios da palavra. Pode fazer até por obediência, porque muita coisa que eu vi nos meus filhos é que faziam por obediência, mas não porque criam nisso, entende? Sim. Não porque recebiam isso como de parte do Senhor. Sim. Mas eu vi a luta interna deles, porque a carne deles, que não era nascida ainda... Oi? É claro que é coisa diferente. E não era nascido de novo. E aí eu acho que entra num desafio para os pais, né? Muito grande, porque você vai encucar e eles começam a questionar. Tô falando de adolescência, né? Se não nascer de novo, é impossível ele entender essas coisas. Como é que a gente faz? A gente persevera. Não, sem dúvida, amém. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É andar no caminho, é orar, é ser exemplo, é perseverar, é não abrir mão, é não desistir, né? Outro dia eu também estava conversando aqui com a Maricela a respeito disso. A respeito de ensino, essas coisas todas, né? de estudo. Teve um momento que eu falei com ela assim, olha, ele precisa colher o fruto da decisão dele, que é o que eu estava falando a respeito do tempo, né? Nós temos a eternidade, nós somos eternos. Com Deus ou debaixo da ira dele. Amém. Isso né? Nós somos eternos. E há tempo para tudo debaixo do céu, certo? Sim. E o tempo que ele nos deu, nós tomamos uma decisão. Onde nós vamos passar a eternidade? Então, ele precisa compreender a profundidade disso. O que eu semear, eu vou colher. Se eu semear para a carne, eu vou colher morte e corrupção. Mas se eu semear no espírito, eu vou colher vida. E vida eterna, e vida em abundância. Então, ele precisa ter essa experiência. Vou dar um exemplo. Você estava falando aí a respeito dessa pergunta, me lembrei do batismo dos meus filhos. Eles foram criados, que a gente chama de criados no Evangelho. Por quê? Porque, pela graça, a minha casa foi salva, e aí meus filhos foram expostos ao Evangelho desde que nasceram, antes de nascerem, né? Já orava por eles. Bom, chegou um determinado momento, e o do Daniel, por exemplo, foi quando ele viu o batismo do Pedro, né? No batismo do Pedro, o Evaldo pregando, meu filho chegou para mim e falou assim, pai, eu acredito nisso tudo que ele está falando. Eu acho que isso tudo é verdade. Eu quero isso para mim. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Né? E aí eu falei, eu creio na vida dele, caminhamos, teve uma série de coisas que não vem ao caso agora, eu falei até no meu testemunho, e ele foi batizado. Ele foi batizado e está caminhando no Senhor, tendo as experiências dele. Mas ele precisa nascer de novo. Comigo foi diferente. Eu nasci de novo quando eu fiz a opção. E aí, a minha caminhada foi diferente da dele. Então, agora eu tenho um filho que entregou a vida dele para Deus, porque uma adequação da mente dele. Ele olhou, viu aquela mensagem, escutou, falou, peraí, essas pessoas aí estão se batizando hoje por causa disso, mas eu também creio nisso. Eu também acho isso, eu também acho que essa é a verdade. Então, eu acho que eu também tenho que batizar. Foi a reflexão que ele fez. Amém. E amém para isso, nós fizemos amém, consultei os irmãos. Amém, amém. Levamos dele as águas, graças a Deus, né? O Senhor ainda me deu essa graça de poder descer as águas junto com os meus filhos. Ele batizou, é verdade. Então, aí ele vai ter a caminhada dele. É a mesma coisa, né? Da pergunta que você fez. Ele vai ser exposto na vida dele a várias circunstâncias como tem sido. E quais serão as decisões que ele vai tomar? Quais serão essas decisões? É de acordo com o que ele está aprendendo, o que ele está vivenciando. E ali eu estou do lado ministrando, crendo, orando, às vezes retrocedendo junto com ele e tropeçando junto com ele. Às vezes eu erro, porque me perco nisso, né? Que eu estou pregando aqui agora, que disciplina é fé. Eu me perco nisso. E tem hora que você se exaspera e vem com a ira humana. Porque aí você acha que você vai desentortar o negócio. Na força. Na força. Você acaba entortando mais. Então, o que eu faço? Eu me entrego para o meu filho. Crendo que o Senhor vai ter misericórdia da vida dele, porque Amém. Não é isso? Amém. Então, voltando novamente para o que eu estava falando a respeito da disciplina, né, a gente não deixou de falar sobre isso, ela também ela visa uma orientação espiritual, visa uma adequação da mente e da consciência dele, mas também inclui algumas coisas do aspecto físico. Eu não posso esquecer disso.
do que eu estou falando? Disciplina também para se autocontrolar, né? Do autocuidado, do domínio próprio, que tem a ver com... Se refrear, né? Se refrear, amém. Se refrear. E a disciplina também visa esse aspecto. É um treino, na verdade. E como um treino, ele exige de mim e dele e dela, né, que eu tenho filhos, homem e mulher, dedicação e perseverança. Da minha parte e deles. Dedicação e perseverança. Agora, a palavra me garante que, se eu perseverar em fé, que o resultado vai ser esperança. Aleluia. Amém. E eu faço isso, esse treino é para a educação daquele que é o infantil, ou seja, daquele que é criança, daquele que é o estulto, aquele que tem a insensatez. A imaturidade. Oi? A imaturidade, né? A imaturidade, exatamente. Porque o que eu estou buscando é a maturidade. Então, ela diz respeito, sim, também a aspectos éticos e morais, mas, na verdade, o que nós estamos buscando é uma maturidade que se expressa pela vida de Cristo nele. Agora, eu não posso esperar o Cristo de 30 anos no meu filho que está com 15. Né? Não é isso que eu espero. Eu espero algo diferente disso. Eu espero que ele chegue no de 30 anos. Né? Amém. Então, dentro do exercício da disciplina, eu vou empregar eu vou desprender algumas atitudes e também ferramentas. Admoestação, ordem, eu tenho que ordem no sentido de ordenar. Colocar em ordem. Né? Colocar em ordem. Colocar em ordem. De repreensão e, às vezes, até de punição. Porque a punição é algo que, às vezes, a gente tira, né? Porque a gente... há uma tendência na gente em tentar compreender, em todo ser humano, em tentar compreender os valores do reino e a vida com Deus de uma forma humana. O que eu estou querendo dizer? Olha só, para pensar. Deus é amor. Então, se Deus é amor, eu posso ministrar amor ao meu filho e eu não vou precisar dar nenhuma punição para ele. Porque Deus é amor. Sofisma. É um sofisma. Porque qual é a maior punição que o ser humano pode receber do Senhor? É uma vida separada dele para o resto da eternidade. E isso está reservado para aqueles que o desobedecem. Então, isso é algo que existe, gente, e que não mudou, e que não vai mudar nunca. Amém. Né? O destino das pessoas que desobedecem a Deus, nesse tempo que Ele nos deu, de tomarmos a decisão de sermos filhos dEle e de estarmos com Ele, de o agradarmos e o adorarmos, é a ira de Deus para o resto da eternidade. E isso é uma verdade absoluta. Né? Na verdade, a verdade sempre é absoluta, ela não relativiza. Mas essa é uma verdade absoluta da Escritura. E que eu não posso perder de mente. Porque se eu perder, eu começo a querer agir com o meu filho pelos meus sentimentos, que não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. São as minhas emoções, aquilo que eu acho certo. Aquilo que a gente falou anteriormente. Amém. Bom, a disciplina, ela vai cultivar, então, dentro da pessoa adulta, tudo que ativa a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Tem uma passagem em Hebreus que é muito interessante, e não tem a ver com isso no contexto, mas é muito interessante esse assunto. Hebreus 5, de 13 a 14. Eu vou ler aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Olha os conceitos. Todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui está falando que quando eu ensino o meu filho, exercito as faculdades dele no pensamento, através da palavra de Deus, de como a palavra de Deus nos ensina, aleluia, eu estou ensinando a ele a discernir espontaneamente, ele próprio, o bem do mal. E aí ele vai fazer a opção dele. Amém. Isso é um sinal de maturidade. O insensato, a criança, é aquele que vê o mal, ou às vezes nem discerne que é mal. Não percebe. Não percebe e escolhe o mal, mesmo, às vezes percebendo ou não percebendo. É aquele negócio que a gente falou outro dia aqui, eu quero atravessar a rua.
Eu quero tomar o sorvete que está do lado de lá. Aí eu atravesso a rua sem olhar para o lado, não estou nem querendo saber o que é. Eu fiz uma escolha errada. Né? E aqui está dizendo para a gente que o alimento sólido, que é a palavra, ele vai exercitar as minhas faculdades. Então é o que eu preciso aplicar para o filho, para ele fazer decisões corretas e optar pela maturidade e optar pelo bem e não pelo mal. Isso é o que eu posso fazer. Além disso, eu não posso fazer. E dentro de todo esse trajeto é o Senhor fazendo. Né? O exercício da paternidade, gente, e da criação de filhos, ele é abençoador. Ou seja, quando a paternidade é bem exercida na terra, qualquer terra que seja, estou falando terra mesmo, local, lugar, localidade, o exercício da paternidade ela é abençoadora, porque edifica um testemunho de Deus. Amém. Edute, quem vê, lembra. Amém. Edute, quem vê, lembra. E é a parte fundamental no reino de Deus. O exercício da paternidade é fundamental no reino de Deus, porque o rei é o nosso pai. O rei é o nosso pai. Então, quando essa paternidade é bem exercida, ela edifica um testemunho e coloca limites na terra. Então, a passagem de Paulo, que é muito interessante, não a esse respeito, mas eu também trouxe para dentro disso. Está em 2 Timóteo 2,2. O que de minha parte, Paulo falando com Timóteo, o mais jovem, o que da minha parte você ouviu, Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui o que a gente está vendo são 4 gerações influenciadas pela vida de um homem. Então, quando a paternidade é bem exercida na terra, eu estou semeando e plantando para outras gerações que ainda virão. Ao mesmo tempo, quando isso não acontece, amaldiçoa. Agora, tem uma regra. A criação ela é baseada em princípios, né? Porque a criação expressa quem Deus é. E esses princípios passam para a gente o caráter e a sua divindade. Eu consigo ver Deus através dos princípios. Aleluia. Né? Que estão na lei. Né? Hoje, foi ontem, aliás, ontem a gente comentou sobre isso na nossa reunião da igreja, lembra? Tem um mandamento que fala, não usarás roupa de lã nem de linho ao mesmo tempo. Quando você olha isso, você fala, pô, isso aí é uma bobagem, isso aí é para outro tempo, isso não é para hoje. Agora, quando eu compreendo que o princípio desse mandamento é não haver mistura da semente de Deus, amém? Com a semente do maligno, eu vou compreender que se eu andar nesse mandamento, se eu entender esse mandamento, eu vou estabelecer um princípio na terra. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero falar de um princípio, quando a gente está falando de exercício de paternidade. Está em 2 Timóteo também, 3,12. Sim. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse não tem na caixinha de promessa, né? Eu acho que não tem, não. Está prometido aí. Então, eu preciso saber o seguinte. O exercício da paternidade e da criação de filhos é abençoador e fundamental para o reino de Deus. No entanto, se eu quero viver dessa forma, eu tenho que saber o seguinte, eu vou ser perseguido. E, às vezes, dentro de casa. Dentro de casa. Existem marcos de meus pais que eu preciso preservar na minha vida, falando das gerações, mas tem outros que eu preciso alargar. Tem outros que eu preciso levar além de onde ele foi. Até que ele me trouxe, porque até onde ele veio, o pai dele, o meu avô, o trouxe. Eu preciso ir além. Né? E alguns eu preciso preservar, agora outros eu preciso extrapolar, que foram limites da própria criação da vida dele, daquilo que ele conseguiu crer. Né? Ao mesmo tempo que a justiça de Deus para o homem é abençoadora para a terra, também é amaldiçoadora. O que eu estou querendo dizer? Que os atos dos homens amaldiçoam a terra onde eles vivem. Gênesis 3,17 fala isso. Deus falando com Adão, visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra. Os povos que viviam em Canaã, isso está amplamente escrito na palavra, eles amaldiçoaram a terra com os seus atos. A terra mesmo, tudo que crescia ali, tudo que acontecia naquela terra era
amaldiçoado por causa disso. E a terra os vomitou. Então, hoje o que acontece com a gente é a mesma coisa, né? Quando eu olho para a violência que há onde eu vivo, é a terra nos vomitando. Vomitando porque nós infringimos as leis de Deus, infringimos as leis dos homens, estabelecemos marcos injustos, não vivemos em amor e somos desobedientes e rebeldes contra Deus. Amém. Oséias 4 fala assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E a gente sabe, porque nós já lemos aqui um texto que não é bíblico, mas um texto histórico, que isso não começou aqui no tempo de Oséias. Não há nada novo. Não tem nada novo. Então isso já acontece há muito tempo. Aliás, até Oséias foi antes de Aristóteles. Oséias, acho que foi na época de Isaías, se eu não me engano, foi mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então isso é algo que já tem há muito tempo. Agora, por que isso acontece? 2 Timóteo também nos fala isso. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. 60 anos depois de Cristo. Sim. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Então, por que os tempos vão ser difíceis? Por que vai acontecer isso tudo aqui que o Oséias está falando que ocorria lá e ocorre aqui? Por que a terra está nos vomitando? Porque os homens serão. Serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. O resto do pessoal vai ler. É 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Desobedientes aos pais. Nossa. Espera aí, por que a desobediência aos pais causa isso? Se eu pegar Deuteronômio 21, 18 a 21, é um mandamento que fala assim: se algum filho, se tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe dás ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Quando a gente lê isso aqui hoje, sabe o que a gente fica pensando? Fala, peraí, que coisa horrível. Deus quer que mata todo mundo? Não, o objetivo de Deus não é que se mate. É que tire o mal do meio da gente. É porque ali está ensinando para a gente como que eu vou eliminar o mal. E olha o que vem depois. Todo Israel ouvirá e temerá. Esse temerá é uma palavra que vem primeiro para os pais, da maneira como vão criar os seus filhos. Para eles não serem da maneira como são aqui embaixo. Pode até acontecer de ser, gente. Mas o exercício da disciplina em fé, em amor, ele muda a história do homem. Ele muda a história do homem. É uma promessa de Deus para a gente. Amém. Então, o objetivo do mandamento não é matar os filhos e que os filhos morram. Ao contrário, é tirar o mal do meio da terra e Israel... Você caiu aqui no Instagram, vou te chamar de volta. Certo. Não sei porquê. Te mandei o convite. Caiu. Tá bom, faz parte. Acho que já lembrei de novo. Já. Bom, então o objetivo de Deus aqui é eliminar o mal da terra para que o homem não seja vomitado da terra onde ele vive. Pelo contrário, que ele sobreviva e receba do leite e do mel. E todo o povo vai ouvir isso e temer. Esse é o objetivo do mandamento. Aí eu vou criar meu filho de uma forma diferente, se eu souber que isso tem que acontecer. Eu vou mudar minha postura em relação a ele. O caminho para a maturidade é, então, um caminho de obediência e submissão, que vai ser alcançado com um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito é fruto de um milagre de Deus. Amém. Um milagre de Deus. Mas eu tenho que ter isso em mente, que o exercício da paternidade vai trazer a maturidade. E a maturidade abençoa a terra. Agora, a meninice em homens amaldiçoa a terra. É preciso compreender isso. Amém. Lembra daquele versículo que a gente leu? Estou procurando ele aqui. Nós vemos Qual um é? versículo de Isaías 58. Não estou achando. Ah, está aqui, achei. Teus filhos edificarão antigas Os ruínas. teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas.
e Restaura. restauração de veredas, restauração de caminhos, para que o país se torne habitável. É isso aqui. Se eu crio dessa forma, se eu caminho dessa forma, o país, a terra é abençoada. Amém. Lembra que o Senhor falou a última profecia daquilo que a gente conhece como Antigo Testamento? Mas antes que ele venha, enviarei o espírito de Elias. Lembra? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso é uma ação direta de Deus para mudar a história da humanidade. Amém. Queridos, nós tivemos 10, não sei se eu vou conseguir terminar aqui, acho que sim. Nós tivemos 10 domingos seguidos aqui, para conseguir compreender um pouco do que é a justiça do Criador para o homem. Amém. O que o Senhor espera do homem que ele criou e botou na terra? Ele tem uma justiça para nós no meu trabalho, ele tem uma justiça para nós na minha casa, ele tem uma justiça para a gente na vida com a igreja, ele tem uma justiça, ele tem um propósito, um alvo. Padrão. Um padrão, amém, obrigado. Um padrão para você ser homem, para nós sermos homens sobre a terra. Que isso é abençoador. É abençoador. Temos que orar pela nossa terra, sim, amém. Porque o Senhor, ele diz isso, que quando o povo dele se arrepende dos seus maus caminhos, né? Se volta para ele, se humilha e ora, ele sara a terra. Então eu preciso me arrepender. Se eu não tenho sido homem na terra, se eu não tenho exercido a paternidade na terra, se eu não tenho criado os meus filhos homens para serem homens na terra, eu preciso me arrepender, me humilhar e mudar de caminho para o Senhor sarar a terra. Qual é, então, a justiça do Criador? Para o homem. É que ele seja a habitação do seu Santo Espírito. Que ele seja um eduto, um testemunho do caminho. Que caminho? Amém. Jesus Cristo, o caminho que nos leva ao Pai. Amém. Que ele cresça em estatura, sabedoria e graça. Que ele ama a sua esposa, que o Senhor tem para ele, e se entregue por ela. Que ele ordene os seus filhos após ele, no caminho do Senhor. Que ele sustente a sua casa. Que ele seja exemplo para outros homens. E que ele cuide da casa de Deus. Amém. Isso tudo se resume a uma só coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, obedecer a Deus. Amém? Aleluia. É o que eu creio. E é o que eu espero que aconteça na minha casa e na casa de vocês também. Amém. Aleluia. Nós recebemos aqui uma pergunta a respeito do que a gente falou hoje. Nós falamos sobre os filhos que ainda estão sob a nossa tutela, né? Que ainda estão sob a nossa responsabilidade. E o que faz uma pessoa cujos filhos já são adultos e que não tiveram essa instrução? Bom, se eles não tiveram a instrução, eu acho que eu já falei. É se arrepender, pedir perdão, e vai lá pedir perdão para o filho, é o que eu faria. Eu me arrependo do erro que eu fiz, eu quero mudar isso na minha vida, e eu começo pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a esse filho, é o que eu faria. E aí, vou lidar com ele de acordo com o que for possível dentro dos parâmetros da minha vida, né, do dia a dia. E se na prática, né, porque a pessoa quer saber da prática, a prática só tem um jeito. Quem estiver andando contigo, querido, ou querida, não sei se for homem ou mulher. Tem que ser alguém que está andando com você. Para quê? Para te mostrar, para te ajudar. Você vai abrir a sua vida com ele, ele vai te mostrar onde, te ajudar a ver onde que você errou e onde que você tem que retroceder. Você precisa da igreja para isso. Precisa da igreja, do Espírito Santo de Deus. Mas nós falamos isso na outra live, se eu não me engano. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é eterna. Então, quando ela chega para mim hoje, ela não pode chegar e falar para mim, querido, já era, não dá mais tempo. Não, pelo contrário. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o teu coração e obedeça, porque ele tem algo novo para reconstruir, para fazer. Com certeza. Senão, ele não enviaria a palavra, porque ela vai trazer desespero e não esperança. Então, há esperança. Sempre há esperança. Né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus quando nós o trazemos para esse convívio. É o conselho que eu daria. Sempre buscando a igreja local. Precisa de irmãos andando junto. Amém. Vamos. Eu que agradeço. Foi muito... Amém. Os irmãos podem ajudar aí nisso. Ajudar o Espírito Santo.
Amém. Você vai orar, Will? Você ora, Will? Eu vou orar? Amém. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar aqui compartilhando a tua palavra com liberdade, ainda que distantes. Mas foi a distância, né, que nos fez usar essa ferramenta e fazer uso. Eu jamais faria isso na minha vida, né? Então, nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra está aqui, ela é viva e eficaz e ela muda a vida das pessoas e ela vem para trazer o teu reino, Pai. Que todos nós que estamos aqui ouvindo, a começar por mim, possamos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoa a nossa vida, quebranta o nosso coração, dá-nos amor pelos nossos filhos, amor pelas nossas esposas, amor pelo nosso país, amor por Ti, Senhor, amor por Ti. Que a nossa vida seja para Te buscar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A irmã nos interrompeu. Acabou. Amém. Ela parou sozinha, né? Beijo, querido. Não, Peraí. aqui tá acabando agora. Acabou agora. Peraí. Deixa eu só ver como é que ficou aqui o Facebook, porque tem que encerrar com eles. Pai, Oi. segunda metade do seu live, cadê a primeira? Ainda não subiu toda. Nós estamos já saímos dos dois já? Já saímos.